Hello, gente! Eu acabei de fazer uma constelação e eu vou contar para vocês, com autorização da cliente que foi constelada, preservando a identidade, mas que possa, através dessa constelação, te ajudar a despertar também uma consciência para que você saia desses emaranhamentos, desses amores cegos, dessas questões sistêmicas que a gente vem carregando e que bloqueia a nossa felicidade, a nossa prosperidade, o nosso sucesso. E no caso dessa constelação aqui, a queixa da cliente foi pânico. Ela falou assim: Ana Paula, eu sofro muito com pânico, muito mesmo. Às vezes de pegar avião, eu tenho que ficar focada ali muito no celular, sabe? Porque se eu vejo que eu tô num lugar fechado, muito fechado, me dá uma sensação de pânico. Eu, para entrar numa sala, por exemplo, eu tenho que abrir a janela. Para dormir é a mesma coisa. E em 2020, ela falou que ela teve uma crise muito forte, que ela acordou com muita falta de ar, né? E com o corpo adormecido, então ela teve ali, né, uma crise de pânico. E aí ela acordou, saiu do quarto, ela falou que foi pra sacada, né? E aí foi conversando com ela mesma, pegou uma água, ela conseguiu controlar um pouco esse pânico. Mas ela falou que ela sofre demais. Sofre demais com a crise de pânico, sentindo pânico, né? E ela falou que desde criança, ela lembra que teve alguns momentos que ela sentiu isso também. E aí, gente, foi uma constelação linda. Foi uma constelação linda. Aqui, ela tomou a consciência de que ela estava numa lealdade cega pela mãe dela. Quando a mãe dela tinha uns 2 anos, ela contou, a mãe dela afogou. E afogou muito feio mesmo. Foi um afogamento assim, que ela falou que a mãe dela chegou a desfalecer totalmente, né? E aí pegaram a mãe dela, levaram para o hospital, reanimaram e a mãe dela voltou, mas ficou em estado de coma, prensa, gente, com 2 aninhos. E aí ela falou que a avó dela, né, pediu muito para Deus: Senhor, não leva minha filha, deixa minha filha. E aí parece que um médico falou assim: ó, se sua filha ficar, ela vai ter muitas consequências, muitas sequelas. E a vovó dela falou: eu tô disposta a pagar o preço, mas eu quero a minha filha, eu quero a minha filha. E diz que ela orou muito e a filha sobreviveu, mas teve falta de oxigenação no cérebro, né? Teve algumas consequências. Ela falou: eu pago o preço que for para ter minha filha aqui comigo. E durante a constelação dela, gente, ela contou que a avó dela tinha perdido já os 2 primeiros filhos, que a mãe dela era a terceira viva e a 5ª. E tinha perdido os 2 primeiros, teve uma gêmeas e a mãe. Então pensa a dor dessa avó se perdesse mais esse filho, mais essa filha, né? E aí contaram essa história pra ela, e aí a mãe dela cresceu, né? Se relacionou com o pai dela, teve ela e a irmã. Então, só que ela contou que a mãe dela tem um temperamento muito difícil, é muito difícil de lidar, uma mulher muito agressiva, uma mulher muito autoritária, muito agressiva, sabe? E ela nunca teve um relacionamento bom com a mãe dela. Ela contou na constelação dela que ela nunca teve um relacionamento bom com a mãe. E ela vive esse conflito até hoje, que é uma dor muito grande para ela. Mas que ela teve a avó que deu carinho, que deu atenção, que deu cuidado para ela, né? E ela é muito grata à avó. E a mãe dela também sempre teve muitos conflitos com a avó. E a avó, gente, cumpriu, né, o que ela falou lá quando ela pediu para Deus lá: ó, salva minha filha que eu pago o preço, né? E como a mãe dela passou por todo esse sofrimento com 2 aninhos, de ter afogado, ela realmente afogou, ela realmente desfaleceu, foi algo muito sério, né? Pensa uma criança afogando, pensa o estado de pânico, pensa a falta de oxigenação no cérebro, todas as consequências devido a isso, né? Enfim, então teve todo esse contexto de pânico da criança, toda a situação difícil depois que a avó teve com a mãe e que ela teve com a mãe. E quando a gente entra na lealdade, que foi o que mostrou, e aqui tá a criança dela, ela mostrou na constelação dela que ela entrou na postura: mãe, eu por você, eu sofro por você, porque eu sofrendo por você, repetindo os mesmos sintomas, eu vou ver se eu libero você disso e você se torna uma mãe hoje diferente. Gente, esse processo é muito inconsciente. Então ela estava seguindo a mãe numa lealdade a esse fator, a esse sintoma, a esse sentimento que a mãe teve quando criança. E aí foi lindo, gente, porque ela chorou, colocou isso pra fora, né?
Ela fala que hoje ela ajuda a cuidar da mãe, a avó já é falecida, o avô também. Ela cuida da mãe no que é necessário, mas sempre teve muita briga, muita briga, muita briga. E de forma inconsciente, como foi contada essa história para ela, e olha só que interessante, gente, quando a gente entra na lealdade, ela contou também que quando ela era criança, ela quase se afogou. Ela chegou a começar a afogar na piscina, só que chegou alguém antes e tirou ela. Olha a lealdade, né, cega que a gente entra de forma inconsciente. Quando a gente quer salvar a mãe ou o pai, a gente repete, a gente quer repetir a mesma história, a gente quer repetir o mesmo destino, a gente repete os mesmos sentimentos, achando que vai liberar a mãe desse destino difícil. Porque foi um destino difícil, né? Mas foi o destino da mãe. E mesmo diante de toda essa dor que essa mãe carrega, ela ainda conseguiu passar a vida para frente, deu a vida para ela, deu a vida para a irmã dela. Olha que lindo, gente. Só que a criança fica lá, ó, na dor. E quando a criança fica na dor, ela entra no que a gente chama na sistêmica de amor cego, que era o que ela estava vivendo. E aí ela chorou, olhou, né? Olhou para eu coloquei a criança da mãe, a criança que se afogou, a mãe, e essa foi a finalização da constelação, tá, gente? Porque a mãe, a criança e o pânico estava tudo muito junto dela, né? E aí eu coloquei a criança e aqui teve toda essa dinâmica linda que ela olhou para essa história tão difícil, que foi para a avó dela, para a mãe dela e para ela, e deu um novo olhar. E conseguiu olhar para a mãe e falar: mãe, isso é seu. Eu deixo com você o que é seu. Você é grande e forte o suficiente. Eu aceito a sua história e o seu destino e o meu também. E obrigada porque você carrega esse peso para minha vida ser mais leve. Porque sim, gente, óbvio que deixou consequências, deixou sequelas, né? A mãe dela é uma pessoa hoje, até hoje, super agressiva, né? Não se sente amada, teve todo esse contexto. Mas enfim, diante de todas as dores, a gente precisa olhar para isso e ver a força, né? A força e o destino da nossa mãe. E ver que ela carrega tudo isso para a vida ser mais leve. Então foi lindo porque ela conseguiu devolver isso para a mãe. Então, mãe, eu devolvo isso para você, isso é seu, com muito amor, com muito respeito, e agora eu consigo olhar para você com um pouco mais de compreensão. E quando a gente começa a olhar para a mãe com um pouco mais de compreensão, gente, e quando a gente fala olhar, não é agora obedecer, fazer tudo, não. É olhar que por trás dessa agressividade da mãe, né, de toda essa raiva que essa mãe sente também, isso vem também desse contexto dela, né? E quando você olha e deixa isso com ela, você pode seguir a tua vida diferente, agradecendo ela por tudo isso, mas agora a minha vida é mais leve que a sua. Eu não cheguei a desfalecer, eu não cheguei a morrer, eu não cheguei a afogar igual você afogou, então agora eu sigo a minha vida, tomando tudo de bom que você conseguiu me dar também, diante do seu destino, e agora eu vou fazer um pouco diferente. Gente, foi lindo, porque o pânico saiu daqui, ela conseguiu devolver para a mãe dela, e agora ela vai viver a vida dela com muito mais leveza, muito mais alegria, muito mais realização, sabe? Conseguindo conviver no que é possível e necessário, ajudando essa mãe no que é necessário, e com certeza ela vai ter uma vida com muito mais leveza. Na constelação, no final da constelação, falou: nossa, eu tô muito mais leve.